Ai, Jesus. Eu prometo que eu não vou mais apertar a mente de vocês. Essa foi a última vez. Toda vez que a gente bota esses gatilhos, né, de pertencimento, onde os alunos da comunidade BeExpert retratam, de certa forma, a sua satisfação em estar conosco, em estar em grupo. Acredite, não há nada que supere a força do grupo. É muito engraçado como um arrasta o outro pra cima, velho. É aquele aluno que tá tendo dificuldade e aí vê aquele outro aluno que ninguém dava nada aplicando e tendo resultado. E aí o cara olha pra si mesmo e fala, ó, se ela pode, eu também posso. Então, a mentalidade é outra história. Se eu tivesse sozinho nessa, com certeza o BeExpert não seria o que é hoje. Eu quero aproveitar o ensejo para avisar que se você é aluno da formação BeExpert, meu Bahia ganhou, viu? Lá dentro, viu? De São Januário, viu? Se você é aluno da formação BeExpert, vai lá na comunidade. Ontem de madrugada, quer dizer, hoje de madrugada, a gente colocou o manual do aluno BeExpert. Né? A gente tem uma estatística hoje, onde apenas 53% dos alunos terminaram o curso. Então, realmente tem gente que compra e não assiste. Assume que a formação de 3 letras antes de entrar aqui foi suficiente para ele e negligenciam as aulas onde eu falo aparentemente da mesma coisa. E aí quando a gente vai parar para prestar mentoria para esses alunos individualmente, a gente vê onde é que estão os erros. Então a gente colocou lá o manual do aluno BeExpert. Então se você por algum motivo não está tendo resultado com a formação BeExpert, consulte o manual, consulte o GPS, está lá na comunidade, vai lá conferir. E eu queria dedicar um momentinho desse dia para chamar você que é fisioterapeuta para uma importante reflexão. Quando eu me formei há 9 anos atrás, eu tinha muito fixo na minha cabeça que, por exemplo, o fortalecimento do glúteo médio iria tratar, reabilitar, prevenir as síndromes dolorosas fêmoro-patelares no seu joelho, iriam tratar e prevenir o colapso medial do seu joelho, iriam tratar e prevenir as disfunções biomecânicas do tornozelo, o impacto femoroacetabular no quadril, a artrose, iria prevenir a dor lombar e por muito tempo a gente ficou fortalecendo o glúteo para dor de dente. E não se espante com a ironia presente no conteúdo desse Stories, porque isso é doloroso para mim. Por muito tempo a minha prática profissional foi essa, disfunção biomecânica acima de tudo. E por que essa reflexão é tão importante? E aí quando eu fiz a formação em osteopatia, quando eu fiz a formação em acupuntura, quando eu fiz essas pós-graduações, eu comecei a olhar o paciente como uma estrutura que estava toda fora do lugar, que tinha várias disfunções viscerais, onde eu teria que mexer num órgão para melhorar uma dor referida na musculatura, na articulação, onde eu teria que fazer a ausculta craniana para predizer o passado do paciente e antecipar experiências que o paciente poderia viver. Nossa, a gente era meio que bruxaria, né? E aí na acupuntura a gente viu várias síndromes energéticas, várias disfunções energéticas, e eu cansei de dar rótulos diagnósticos a diversos pacientes. E eu sei que muito profissional, médico, fisioterapeuta, psicólogo, continua fazendo isso. Só que eu fiquei cansado de não ter resultado. Eu comecei a constatar que tinha uma lacuna muito grande na minha prática profissional. Eu brinco que o Pilates é uma atividade física sofisticada, não desmerecendo, como eu falei, amo Pilates, né? A próxima sala que a gente vai pegar, a gente vai expandir o nosso consultório e a gente vai colocar um estúdio de Pilates lá. O Pilates é fundamental para pacientes que estão saindo de um tratamento da dor. Há um grupo específico de pacientes que melhoram com qualquer tipo de movimento. Pilates é fundamental. Isso aqui não é uma crítica ao Pilates, nem a todos vocês que são instrutores de Pilates e utilizam o Pilates como ferramenta de trabalho. Mas eu convido vocês a uma profunda reflexão. Eu fiz o Pilates quando eu era o 6º semestre de graduação. Na graduação, essa fera aqui, ó, que eu vou marcar, que foi minha professora, ela tinha uma empresa de cursos, ainda tem, e ela ofereceu uma bolsa para quem tirasse a maior nota na disciplina dela, que era dermatofuncional, e eu tirei 10 nas 2 provas dela e ganhei essa bolsa. E na minha prática profissional de Pilates foi muito interessante e eu comecei a ser remunerado de forma precoce porque adquiri essa formação em Pilates, que foi muito importante na minha vida.
No entanto, quando os meus alunos de Pilates, eles tinham dores, eu tentava utilizar a ferramenta do Pilates para tratar várias subcategorias de dor crônica e não tinha sucesso, porque a minha visão era a visão que o Paul Rodrigues, né, o maior pesquisador, um dos maiores pesquisadores em dor lombar do mundo especificamente, pregava estabilização segmentar. Havia alguma articulação instável e a gente precisaria fazer um treinamento de controle motor para poder tratar as dores desses pacientes. Eu fiquei cansado de não ter sucesso com isso. E o próprio Paul Rodgers, num evento exclusivo para pesquisador, o International Low Back Pain Forum, que aconteceu há 2 ou 3 anos atrás, salvo engano, abriu a palestra falando que não é tão assim como ele pensava. E aí teve a velha febre, né? Teve uma febre. Hoje tá tendo uma febre de vários cursos, né? Tem os cursos da modinha. E teve uma febre na época, que foi a febre das escolas de postura, né? Um cara muito inteligente, francês, decidiu individualizar o tratamento da fisioterapia e ganhou o mundo. O mundo não, né? Brasil e França especificamente. Na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, ninguém sabe o que é RPG. E aí criou a escola de postura chamada Reeducação Postural Global. Ele era o Philippe Souchard, como empresário, maravilhoso empresário, como fisioterapeuta, ajudou muitas pessoas esteticamente, mas hoje, por causa desse paper, desse viewpoint publicado na JOSPT e por causa de inúmeros artigos científicos, a gente parou para perceber que postura é a posição de máximo conforto possível e ela não é preditora de dor em ninguém. Então, por mais que você ache esteticamente ruim a postura que você tem, acredite, a sua dor não é por causa dela. E parafraseando tudo isso que eu estou falando, não se trata de criticar a prática de nenhum profissional e de nenhuma pessoa em específico, tá? Se trata de atualizar a sociedade sobre o que funciona e o que não funciona no tratamento da dor crônica. E se não faz sentido para você isso, tá tudo bem, pode pular esses stories, inclusive pode parar de me seguir. Beleza? Eu chamo sua atenção para esse ponto de vista postural porque por muito tempo eu fiz isso nos meus pacientes. Eu colocava os meus pacientes em posturas de RAM, né? Em posturas totalmente desconfortáveis, que tinham prejuízos funcionais imensos, porque o paciente assumia uma coisa que a gente chama de disfunção de controle ou disfunção de movimento. Sabe aquele paciente que quando abaixa a cabeça não reverte a curva da cervical? A cervical continua em extensão? Sabe esse paciente? Isso acontece com a lombar também. E aí foi um grande marco no tratamento da dor quando os veteranos de guerra voltaram para seus países e os pesquisadores começaram a perceber que mesmo amputado, esses veteranos de guerra, eles tinham dor no membro que eles não tinham mais. Um braço amputado, uma perna amputada. Você imagina que o cara pode ter dor e isso foi chamado de dor do membro fantasma. A partir daí, desse marco, muitos pesquisadores começaram a perceber que o cérebro, o sistema nervoso central, ele tem um papel primordial no tratamento da dor crônica. E aí eu convido a vocês a refletirem sobre essa interconexão que eu vou colocar aqui na figura, porque existem redes neurais que são capazes de assimilar aprendizados, inclusive a dor, são capazes de conectar informações de suas experiências prévias, de seu estado mental, psicológico, social no trabalho e refletir isso em dor. A partir de então, alguns fisioterapeutas brasileiros foram pioneiros na prática do que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental aplicada à fisioterapia, chamada hoje terapia cognitivo-funcional. Eles foram para Londres, fizeram o curso do renomado professor Peter O'Sullivan, e eles voltaram e começaram a dar esses cursos aqui no Brasil. Eu fui um dos alunos desses profissionais e eu aprendi muito como a terapia cognitivo-funcional, que é uma única vertente, não somente ela, e aqui eu não levanto bandeira de técnica, você que me conhece, você sabe disso, começou a ser primordial para que a gente começasse a parar de estagnar os resultados nos pacientes com tratamento da dor, no tratamento da dor. E é importante salientar que o profissional que tem mais habilidade para lidar com a terapia cognitivo-comportamental, ele é o psicólogo.
E pensando em melhorar a experiência dos meus pacientes, né, da minha mãe que tem dor crônica, fibromialgia diagnosticada, mielopatia cervical, hérnia de disco lombar, e nada disso reflete na vida dela, não mais, né? Por muito tempo ela entrou em sofrimento e incapacidade, mas depois que eu fiz algumas viagens para fazer alguns cursos para melhorar não só a minha vida, como também melhorar o tratamento da dor dela, eu comecei a aplicar, ver que funcionava nela, ver que funcionava em mim, comecei a aplicar isso na vida, né? Na vida dos meus pacientes. E olhando por essa óptica, eu comecei a buscar a graduação em psicologia, eu comecei a buscar cursos com psicólogos e tendo conhecimento como uma ferramenta de domínio público, a gente precisa delimitar muito bem o exercício profissional para não invadir a área dos colegas. Acho que eu perdi o fio da meada aqui, mas o resumo da ópera é que a gente começou a perceber, de fato, que havia uma forma de não invadir a área da psicologia e aplicar a vertente da terapia cognitivo-comportamental através de uma fisioterapia informada psicologicamente. E como eu falei, a gente buscou formação com os melhores psicólogos do Brasil, a gente iniciou a graduação em psicologia e tudo isso melhorou brutalmente os meus resultados. E eu tenho tentado passar isso para diversos fisioterapeutas pelo Brasil através da formação BeExpert, através de um olhar acolhedor, através da empatia, através de uma entrevista motivacional, através de um questionamento socrático, que é o que faz o paciente crônico de verdade, não aquele crônico com a linha temporal de 3 meses apenas. Paciente crônico refratário a diversos tratamentos que não melhora com movimento específico. A gente começou a abordar o paciente e, na minha opinião, essa foi a melhor e a única forma que eu encontrei para melhorar casos complexos de dores crônicas, através da exposição gradativa. E existe um jeito de fazer, existe uma forma de mudar a experiência de dor durante o movimento dos pacientes que tem diagnóstico de dor lombar, fibromialgia, de hérnia de disco, de síndrome do impacto, de impacto femoacetabular, de artrose e por aí vai, tá? Então eu preciso que você enxergue isso. Não te vender a minha formação é um crime para mim diante do conhecimento que eu tenho hoje. Então, visando contemplar todos esses aspectos, a gente faz um convite muito especial para entrar na formação BeExpert, não só pelo que a formação BeExpert proporciona, mas também pelo que está por vir dentro dela. Olha bem para você que é aluno da formação BeExpert e para você que não é também. Nos dias 10 e 17 de junho, a gente vai participar de um workshop com uma das melhores psicólogas do Brasil. Ela é a psicóloga que acompanha a maioria dos meus pacientes que aceitam, sem restrições, ser acompanhado para tratamento de dor crônica com a fisioterapia e a psicologia. Ela tem esse currículo aqui que dispensa apresentações e de 9 da manhã às 12 horas ela vai ministrar um workshop de habilidades sociais e terapia cognitivo-comportamental para ajudar não só vocês que são alunos, como também a mim, que sou fisioterapeuta, a como lidar com os casos complexos de dores crônicas. Eu acho que é uma oportunidade imperdível e para você se inscrever, vai lá na comunidade, assiste o vídeo e garante a sua inscrição. E visando fomentar todas essas orientações que ajudam demais a te dar segurança no trato com seus pacientes, a lidar com casos complexos que não respondem à preferência direcional, que não respondem à terapia manual, que não respondem à acupuntura, que somente estratégias cognitivos, comportamentais e funcionais, aliados à medicação em alguns casos, vão ajudar o paciente a resolver esse problema. Eu disponibilizo praticamente todas as semanas, durante 10 semanas, uma mesa redonda chamada Hot Seat. Estamos na 8ª mesa redonda, vai acontecer agora, quinta-feira, 4 de maio, às 19h45. E isso é exclusivo para os alunos BeExpert. Então, muitos fisioterapeutas que não são alunos querem participar, não dá. O nível de conhecimento para estar dentro da Hot Seat tem que estar alinhado com o que é entregue na formação BeExpert. Então, imagina só o poder
que um profissional que você julga ser mais experiente que você, sentado numa mesa redonda, rodeado de alunos com o mesmo objetivo que você e que estão à sua frente na formação BeExpert, no progresso do curso, sentar, colocar o seu caso mais complexo na mesa e fazer uma triagem da avaliação até a seleção da melhor intervenção possível na fase de reabilitação que esse paciente com dor crônica está. Imagine isso para que você melhore seus resultados na prática clínica. Qual o valor disso para você? Ainda está tempo de você assistir as 3 últimas ao vivo e ter a gravação dos 2 ciclos de mentoria como bônus entrando na formação BeExpert. Só que para fazer isso você precisa se comprometer. Então clica nesse link e faz a sua matrícula, e se você tiver qualquer dúvida me manda um direct.